Boa tarde, pessoal. Começando mais um vídeo aqui na nossa página Amor Supera Tudo. Pessoal, antes de tudo, eu peço que vocês sigam a página, vão lá no YouTube, curte, comenta e compartilha, para que a gente possamos crescer cada vez mais o nosso trabalho e trazer mais informações de Ferraz de Vasconcelos e região. Hoje, a entrevista é com o pré-candidato a vereador de Ferraz de Vasconcelos, Jairzinho Cenário, que inclusive é o nosso colega de trabalho da página TV Cenário. Jairzinho, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Fernando. Boa tarde a todo mundo que acompanha o seu brilhante trabalho, diga-se de passagem, né? Eu estou aqui compartilhando com meus amigos já, o pessoal poder acompanhar a entrevista aí, né? Estou muito feliz, viu, Fernando? Você é um exemplo de superação, não só para Ferraz, mas para o mundo. Acompanho o seu trabalho já há algum tempo e eu fico muito feliz de saber que um jovem, né, não se deixou se levar e se abater pelas adversidades da vida, levantou a cabeça, vai para cima e está sendo referência aí no seu segmento. Parabéns, uma boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Jairzinho, gostaria que você se apresentasse para nossos internautas. Quem é Jairzinho? Meu nome, na realidade, é Isaías Ambrósio dos Santos Filho, né? Sou filho do Zé do Alho, conhecido como Jairzinho. Sou filho de ambulante com muito orgulho, né? Sou muito feliz de ter criado a base de trabalho duro do meu pai, da minha família. Sou filho da dona Maria Helena, irmão do Ismael Obaminha e da professora Kátia. Comecei trabalhando muito cedo, vendendo alho com meu pai é ambulante. Trabalho há muitos anos, né, nesse segmento, meu pai. Fui para a área comercial muito jovem. Eu costumo dizer que meu pai me ensinou a melhor profissão do mundo, né? Que é de vendedor. Um bom vendedor nunca fica, Fernando, desempregado. Então, eu costumo dizer que, além de ser jornalista, de ser empresário, eu, acima de tudo, eu sou um bom vendedor e é por isso que, graças a Deus, a minha empresa, o Grupo Cenário, que eu formei há 15 anos, junto com a minha esposa, com meus filhos, hoje é referência não só em Ferraz, mas no Alto Tietê. O Jairzinho Ambrósio, né, o Jair Cenário, é dono da TV Cenário, do Jornal Cenário, da agência de propaganda Visagem, e a gente faz alguns trabalhos aqui na região. Da onde surgiu o nome Jairzinho? Então, o nome do meu pai é Isaías Ambrósio dos Santos. Eu sou o primogênito, então quando eu nasci, ele colocou o nome dele, né? Isaías Ambrósio dos Santos Filho. Mas por algum motivo, meu pai sempre teve o apelido de Jair. Então, na realidade, o verdadeiro Jair é meu pai. Eu não sei de onde surgiu esse apelido dele de Jair. Quando eu nasci, por conta de ter nascido o primeiro filho do seu Zé do Alho, as pessoas chamavam ele de Jair e eu de Jairzinho. Então, eu carrego, graças a Deus, não só a profissão, não só o trabalho que meu pai executa, mas eu carrego também o nome dele e até o apelido do meu pai. Eu sou um privilegiado. Você fala muito sobre o trabalho como marreteiro. É que se iniciou sua carreira vendendo alho. Como foi a sua trajetória de vendedor ambulante empresarial da comunicação? O vendedor de alho foi um estágio para mim. Eu comecei vendendo alho, meu pai me chamava de manhã para ajudá-lo a cascar alho, comecei cascando alho. Na hora do almoço, ele me chamava para ficar no lugar dele enquanto ele ia almoçar. E era um desafio para um menino que, naquele momento, a gente queria jogar bola, né? A gente queria fazer arte, né? Criança gosta de fazer arte. Mas eu entendi a necessidade do meu pai, da minha família, e eu sabia que eu estava fazendo algo muito importante naquele momento. Eu sabia que algo muito sério estava acontecendo na minha formação quando eu saía da minha casa para poder vender alho, né? E aí eu não consegui enxergar naquele momento os benefícios daquilo. Mas depois que eu cresci, que eu comecei a entrar nos comércios, que eu comecei a buscar trabalho na minha área de vendedor, eu via que todos os lugares me queriam lá. E aí eu me recordava no passado que quem me ensinou aquele ofício foi o meu pai. Então,
O vendedor de alho me tornou o empresário Jair hoje. O vendedor de alho me tornou um grande vendedor de anúncio, que, consequentemente, se tornou um grande comunicador, porque eu teria que me comunicar, vender alho. Porque não dá para você vender uma mercadoria de boca fechada. Então, para você vender um produto, você tinha que falar que produto é, a qualidade do produto, quanto tempo aquele produto ia permanecer saudável na prateleira das pessoas. E aí eu consegui entender, hoje eu entendo que eu tive um estágio muito bom com meu pai vendendo alho, né? E hoje me faz ser o profissional que as pessoas dizem que eu sou um profissional competente, mas eu devo isso aos ensinos do meu velho. E como começou a sua relação com a política na cidade de Ferraz de Vasconcelos? Você está fazendo umas perguntas bem bacanas, viu? Parabéns. Minha relação política. O meu pai, ele sempre gostou de militar. O meu pai, ele sempre gostou de estar por trás da política, ajudando. Quando o doutor Jorge Abissanra saiu candidato a vereador a primeira vez, por conta desse trabalho que o meu pai fazia de vender alho, meu pai era uma pessoa muito conhecida. Naquele momento, o doutor Jorge não era uma pessoa tão conhecida assim na cidade. E aí o Jorge descobriu isso em meu pai, e todos os dias, na época da campanha, ia pegar meu pai na minha casa para poder fazer um trabalho levando o doutor Jorge nas residências da cidade para apresentar o doutor Jorge enquanto pré-candidato a vereador. Quando o doutor Jorge ganhou as eleições, o doutor Jorge foi até meu pai e convidou meu pai para ser assessor parlamentar dele. Meu pai não aceitou, porque meu pai já era aposentado, vendia o alho, e aí falou para o doutor Jorge que, se ele quisesse, poderia convidar um dos filhos dele para trabalhar juntamente com o Jorge direto. Como naquele momento eu já trabalhava, gostava de produzir as coisas, naquele momento meu irmão estava desempregado, Ismael Obaminha, o doutor Jorge convidou o Ismael Obaminha para ser o primeiro funcionário dele, o primeiro assessor parlamentar dele na Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, e aí sim começou de fato a nossa história política. Meu irmão foi assessor parlamentar dele, depois se tornou, quando o Jorge ganhou a prefeitura, diretor de cultura, até chegar secretário, né? E aí, eu sempre gostei de bastidores, mas por essa abrangência, né, e a divulgação que através do trabalho que eu já faço há muito tempo, não dá para ficar de fora da política, porque eu sempre digo que o jornalista, ele dá a notícia, mas o político, ele faz a notícia, né? Então, a única maneira da gente, de verdade, transformar as vidas que a gente vê perecendo na sociedade, nas beiras dos córregos, muitas vezes a gente vê pessoas sofrendo, e a gente sabe que a política é o mecanismo exato que nós temos na mão para poder alavancar e melhorar a vida das pessoas. O meu irmão, entendendo isso, que eu estava no melhor momento, né, que estou no melhor momento, porque senão seria ele o pré-candidato a vereador, ele abriu mão da sua pré-candidatura para me apoiar, e se Deus quiser, Deus permitir, a gente chegar à vitória, eu tenho certeza que através do nosso mandato a cidade vai ganhar muito. Como você acha que a sua experiência como vendedor e comunicador pode ajudar a desempenhar as funções de vereador? Muita coisa, né? Porque o vendedor ambulante, ele conhece a periferia, ele conhece os 4 cantos da cidade. Eu não era um vereador, eu não era um ambulante, um arreteiro que ficava parado. Eu gostava de correr os bairros, os lugares. E através disso, a gente consegue pegar muitas amizades. E essas amizades fazem com que a gente saiba as necessidades, os que as pessoas de verdade precisam naqueles momentos. E enquanto vendedor de alho, eu era muito novo. Quando eu parei, eu tinha 15 anos, mas eu me recordo que eu andava os 4 cantos da cidade. E por conta da minha profissão de jornalista, isso aumentou muito mais. Porque se você não sabe, Fernando, meu amigo, eu fui o primeiro cara aqui na cidade que criou o primeiro quadro de fazer esse trabalho que todo mundo hoje faz, mas quando eu comecei há anos atrás, que é o Fala Leitor, que eu identifiquei que precisava de alguém que fizesse um trabalho de fiscalização do executivo, eu ia para os bairros com a minha equipe, apontava os problemas, e eu ia também na prefeitura para tentar solucionar. Coisas que infelizmente, a gente não consegue enxergar hoje. A gente vê muita gente ou muito a favor do governo ou muito contra o governo. Isso é ruim,
O papel da imprensa séria é aquela que aponta os problemas, mas tenta ajudar na parte da resolução daquele problema, porque quem está no final daquilo é o povo, né? Então não dá só para você criticar, você tem que criticar, apontar, é salutar fazer isso. Mas o que precisa mais do que isso é tentar ir na prefeitura, resolver aquele problema que você identificou. Então, eu fazia isso, né? Faço até hoje, e graças a Deus, por conta desse conhecimento que eu tenho na comunidade, na periferia, por conta dessa abrangência que eu tenho através dos meus programas, das minhas coisas, eu acredito que eu não serei apenas um jornalista, eu serei, depois de eleito, jornalista do povo, a voz real do povo, porque o vereador nada mais é do que um representante da sociedade. É ele que leva as demandas do bairro para o prefeito, é ele que é os olhos, né, do povo, quando o prefeito está trabalhando para saber se o dinheiro dos nossos impostos estão sendo utilizados da maneira correta. E eu não tenho dúvida nenhuma, Fernando, nenhuma dúvida, que se eu me tornar vereador dessa cidade, a cidade vai ganhar muito. Porque quem me conhece sabe que eu não abaixo a bola para ninguém se eu estiver na minha razão, eu não tenho medo de enfrentamento, eu não tenho medo de falar a verdade, e é isso que as pessoas precisam, de um verdadeiro representante que não tenha medo de falar a verdade quando o poder público não faz o seu papel. Como você avalia a gestão dos vereadores? Como eu disse, o vereador é legislativo. Tem muita gente que confunde um pouco o trabalho de vereador, trabalho de prefeito. O vereador, ele fiscaliza o prefeito, cria leis, projetos, né? E faz as suas ações para a municipalidade. O papel principal do vereador é fiscalizar. Eu acredito que a Câmara Municipal, a gente não pode amarrar tudo dentro de um saco e falar que todos eles não prestam. Eu não gosto disso. Eu não gosto de crescer em popularidade passando por cima de pessoas que trabalham. Então, assim, existe bons vereadores, sim, na Câmara. Existe outros preguiçosos, tem em todo quanto é lugar. Existe outros que estão nem se importando pela sociedade. Existe, sim. Então, eu não consigo falar da Câmara num todo. Eu consigo falar de vereadores no caso. Tem vereadores na Câmara Municipal que preferiram ficar esses 4 anos desaparecidos e agora, nesse final do mandato, você vê ele fazendo selfie em frente à obra. Você encontra vereadores que ficaram aí 3 anos e meio, quase 4 anos aí, sem dar um ai, sem falar nada, e agora aparece como se fosse Salvador da Pátria. Você vê vereadores aí que nunca subiram na tribuna para falar, nunca tiveram coragem de subir na tribuna para falar. Espanta você, Fernando. Tem vereadores que não têm um pedido, nem um projeto de lei. Tem vereadores hoje na Câmara que não tem um projeto de lei durante 4 anos. Mas também, por outro lado, existem alguns vereadores, que eu prefiro não citar também, para não desmerecer outros, que estão fazendo a sua parte. O problema é que o vereador ele anda par e passo com o executivo. O vereador ele sofre quando o prefeito não tem ação efetiva na rua. O vereador ele sofre quando ele faz um pedido para o prefeito não executa, porque quem executa é o prefeito, né? Mas o papel principal, na minha opinião, que a Câmara hoje, aí eu posso falar num todo, deixa a desejar, é na parte de cobrar, de fiscalizar. Isso ainda precisa muito mais. Eu acredito que essa nova Câmara que está vindo aí vai dar uma boa renovada. Não vai renovar 100%. Eu acredito que se renovar 50%, a gente já tem que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus, né? Se renovar 50%, eu acredito que nem 50% não vai renovar, mas se renovar, a gente tem que agradecer a Deus e pedir para que aqueles que ganham, que vençam as eleições, eles façam um trabalho um pouco mais incisivo na questão de cobrar e fiscalizar o executivo. Como você vê a gestão do nosso prefeito, Zé Biruta? Eu costumo dizer, e vou repetir, que, na minha opinião, o Zé Biruta é um mal que fez bem para a cidade. Por que eu digo um mal? Muita gente hoje fala que ele é um mal, né? Muita gente hoje fala que ele não é um bom prefeito, que ele não faz as coisas na cidade. Se eu falar para você que eu não concordo, que tem muita coisa a desejar na cidade, eu concordo. Mas por que eu estou falando que ele é um mal que fez bem para a cidade? Você sabe que quando ele assumiu a prefeitura, Fernando, você também é um menino inteligente, ele assumiu a prefeitura com mais de 500 milhões de dívida. Ele assumiu a prefeitura devendo o INSS de funcionário. Ele assumiu a prefeitura quando os cofres públicos estavam arrebentados. Não tinha um caminhão velho para empurrar na prefeitura quando ele assumiu a prefeitura.
O Zé Biruta ele tem seus defeitos, deixou muita coisa a desejar. Mas se tem uma coisa que o Zé Biruta fez, né, que outros não fizeram, foi cuidar do dinheiro público. Ele zelou, ele colocou as contas em ordem. Hoje a prefeitura pode receber verba do governo federal, do governo estadual, através de emenda parlamentar de deputados. Hoje a prefeitura está pagando os funcionários em dia, pagando o fornecedor em dia. Quando o Zé assumiu, ele não poderia, quando ele abriu uma licitação, não aparecia ninguém, porque a prefeitura de Ferraz era conhecido como uma cidade que não pagava fornecedor, que não pagava as pessoas. Então não dá para a gente fazer politicagem em cima da desgraça dos outros. Eu prefiro falar a verdade, porque mesmo que eu perca as minhas eleições, eu pelo menos não vou ter um sentimento de tentar prejudicar alguém com a mentira. Falta muita coisa para a cidade melhorar na gestão do Zé? Com certeza. Falta muita coisa. Mas tem uma coisa que o Zé fez bem, foi fazer o alicerce de Ferraz. A cidade está estruturada hoje para poder crescer. Agora, se você me perguntar se é ele ou não que tem que continuar, aí é um debate que vai se alongar e eu não quero entrar nessa seara. Mas eu acredito sim, o prefeito que pegar uma cidade que o Zé Biruta está deixando, vai pegar uma cidade muito melhor, sem dúvida nenhuma, do que o Zé Biruta pegou quando assumiu a prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Então, se tivesse que dar uma nota para o prefeito Zé Biruta, eu daria uma nota 5. 5 porque a metade ele fez o papel dele, que foi cuidar do dinheiro público. A outra metade ele deixou a desejar, que foi cuidar da cidade. Era bom se desse para fazer as duas coisas. Mas como eu sou jornalista e sei que não existe dois dinheiros, não existe uma árvore atrás, né, da prefeitura para poder pegar dinheiro, eu sei que o Zé Biruta fez aquilo que estava na parte honesta de se fazer, ele conseguiu fazer sim. Como vereador, como você acha que poderia contribuir com a causa PCD? Repita, não entendi direito. Como vereador, como você acha que poderia contribuir com a causa PCD? Como que eu poderia contribuir com a causa? Do portador? Isso, da pessoa com deficiência. Isso. Então, na realidade, a prefeitura, não sei se você já sabe, o Fernando, existem diversas leis na cidade, projetos de lei, inclusive do vereador Mineiro, e a gente não tem problema, vaidade nenhuma de falar sobre esse assunto. Existem diversas leis na cidade que, se tivesse sendo cumprida, não precisava de muitas mais leis nesse sentido. É claro que quanto mais lei, melhor. Mas existe lei de mobilidade nessa causa. Existe lei de infraestrutura para que os comércios possam se adequar com as leis. Mas o problema é que falta fiscalização. Aí que eu digo que o vereador ele deixa a desejar. Porque se existem as leis têm que ser cumpridas. Se não são cumpridas, é por conta de fiscalização do vereador. Eu posso falar para vocês que eu tenho várias ideias. Esse momento não é o momento de falar de projeto, porque se eu falar de projeto, enquanto é pré-campanha, eu posso me complicar com isso. Mas o que eu digo nesse segmento é o seguinte: o vereador, não só eu, quanto vereador, precisa de fato se preocupar. Sabe o que é empatia, né? Empatia é você sofrer e sentir a dor do próximo. É você sentir o que você sente por ser uma pessoa que tem mobilidade reduzida. Né? É sentir a dor daquelas pessoas que, porventura, não têm as mesmas condições de poder ir e voltar do seu lar. Quando você tem esse sentimento que tem pessoas que estão sofrendo por conta disso, você, enquanto parlamentar, enquanto vereador, você tem a vontade, a predisposição de fazer as leis acontecerem e se tornar realidade na minha cidade. Então, Fernando, pode ter certeza. E não é porque você é desse segmento e você faz um grande trabalho, diga-se de passagem, nesse segmento que eu estou falando, não. Não só o segmento, não só esse segmento pode contar, sim, com o meu mandato de vereador. Eu vou lutar por vários segmentos, mas é com vontade, não é só na fala. Porque tem muita gente que fala, é bom entrar nessa seara, tem muita gente que fala que tem capacidade de ajudar. Tem muita gente, Fernando, que fala que, eu vou entrar lá, eu vou fazer porque eu tenho vontade de fazer. Eu costumo dizer que política não é lugar para aventureiro. Política, vereador, prefeito, não é lugar para pessoa que, às vezes, infelizmente, são fracassados na vida pessoal,
não conseguiram dar certo nos seus ramos de atuação, não conseguiram dar certo nas suas profissões, e acha que a política é um mecanismo dela entrar e fazer a sua vida, ter o seu salário gordo, porque ela não se deu bem na vida pessoal. Às vezes é um mau administrador, às vezes até um mau pai, um mau marido, né? Eu vejo gente querendo entrar na política hoje, ô Fernando, pessoas que batem na mulher, por exemplo, pessoas que agridem filho, pessoas que não se dá bem nem com os vizinhos, quer entrar na política. Já vejo gente querendo entrar na política que é fracassado no emprego, é mal sucedido, não conseguiu. Gente, política é coisa séria. Você quer saber se o cara vai ser um bom vereador, você tem que olhar para a vida dele. Você tem que olhar, se você quer saber se um prefeito ou uma prefeita vai ser um bom prefeito, vai dentro da casa dela e olha como que é a casa dela. Se ele é um administrador de uma empresa, olha como que ele administra a empresa dele. Porque o cara que não consegue administrar a casa, não consegue administrar a família, é um fracassado na casa, um fracassado na família, um cara que é fracassado na empresa, não consegue dar um passo para frente, dar 20 passos para trás, pode ter certeza, vai ser esse perfil de vereador ou de prefeito que nós vamos ter na prefeitura. Eu tenho propriedade para falar sobre isso. E quem quiser saber sobre a minha vida, olha como que é a minha família totalmente estruturada, graças a Deus, trabalho muito. Se você entrar na minha empresa, olha como a minha empresa é estruturada. E com esse mesmo amor, com esse mesmo carinho que eu trato da minha casa, da minha família, da minha mulher, dos meus filhos, dos meus funcionários, eu quero cuidar dessa cidade. Você seria a favor ou contra a criação de uma nova secretaria para atuar em assuntos ligados à pessoa com deficiência? Eu sou a favor, totalmente a favor. Na realidade, já deveria ter criado essa secretaria. Eu sou totalmente a favor. Porque só sabe quem passa por isso, quem está de fato passando por aquela situação. Por mais que e eu digo mais, precisa indicar um secretário que de verdade sofra na pele. Precisa indicar alguém que de verdade saiba o que está falando. Né? E eu sou a favor, não tem nem muito o que dizer sobre isso. Eu sou o primeiro a aceitar se, porventura, né, a gente virar vereador, tiver um projeto de lei nesse sentido, eu sou o primeiro a ir a favor, porque precisa sim, passou da hora, Fernando. Sabemos que Ferraz está muito atrasado com relação à mobilidade e acessibilidade. Por que você acredita que isso acontece e o que precisamos para mudar esta realidade? Foi aquilo que eu disse, fiscalização. Existem várias leis. Existem diversos projetos nesse segmento. Existe falta de vontade do executivo de fazer essas leis funcionar e falta de vontade do legislativo de cobrar para que o prefeito faça essas leis funcionar. Volto a dizer, Fernando, se os vereadores que agora se elegerem em novembro e assumir em janeiro, tiver vontade de fato de fazer essas leis funcionarem, pode ter certeza, muita coisa nesse segmento será implantada e a cidade e muita gente, que eu sei que tem muitas pessoas que sofrem por esse problema, irão ser beneficiadas. Recentemente foi noticiado o início dos trabalhos com a organização social na gestão das UBS de Ferraz. Qual é a sua opinião sobre este assunto? Existe dois fatores, né? A UBS, né? A OS, que cuida do hospital de campanha, que eu já falei que eu sou a favor, naquele momento teria sim que implantar o hospital de campanha em Ferraz, porque eu mesmo, depois nós vamos falar sobre isso, foi acometido eu e minha esposa da Covid, e foi lá que nós fomos tratados através de uma OS, e lá eu fui muito bem tratado. O que eu não gosto é de fazer politicagem com assunto sério. Então, eu não vou fazer politicagem com a saúde. Então, eu sou a favor, sim, lá no hospital de campanha. Na questão dos postos de saúde, mais ainda. Né? Dos postos de saúde, mais ainda. Porque, assim, o certo seria, Fernando, que não precisasse de OS. Mas eu vejo muitos lugares, até aqui do Alto Tietê, Mogi das Cruzes, por exemplo, outras cidades que têm OS gerindo postos de saúde, hospitais, eu vejo a coisa acontecer de verdade. Eu vejo o trabalho funcionar.
Você está falando para mim dessa questão técnica. Eu não estou nem falando da questão financeira, porque isso daí não me foi perguntado. Mas, tecnicamente falando, eu tenho certeza que se fizesse um trabalho de fiscalização por parte da Câmara Municipal, a cidade vai ganhar muito com a implantação das OS nos postos de saúde. E olha que eu não tenho motivo nenhum para ficar falando bem de OS, eu estou dizendo por conta das vidas. Hoje, o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, você já sabe como que é. Agora que tem dado indícios de melhora com a pediatria, outras questões, né? Mas sempre foi um lugar que toda a região, sempre muita gente vai lá. Por que que vão? As pessoas vão no posto de saúde hoje, não conseguem encontrar o médico, o remédio nos postos de saúde. Quando a OS é contratada, ela é obrigada a cuidar desses fatores. Ela é obrigada a colocar médico de qualidade, recepcionista de qualidade, ter remédio, tem vários questões. Eu estou muito empolgado com essa ideia de saber quando de fato eles vão começar a trabalhar. Eu sei que já foi assinado o contrato, já está liberado, e com certeza o meu papel de jornalista, se porventura eu não vencer as duas eleições, eu vou fazer. E se eu vencer as eleições, não será só uma pessoa que vai fiscalizar através do meu grupo de comunicação, mas vai também ser avaliado, vai também ser investigado e cobrado através do meu mandato enquanto vereador. Quais os desafios que os vereadores e prefeitos terão em 2021 por conta dos efeitos da pandemia? Muito se fala da pandemia. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? É o novo normal. Na realidade, a gente vai, não só o Ferraz, mas o mundo todo vai ter que fazer uma adaptação, vai ter que se reinventar. Ferraz de Vasconcelos não é diferente. Por quê? Muitos dos recursos que seriam para ser destinado em vários outros segmentos teve que ser utilizado para a questão da saúde, né? Foi algo que o mundo não estava esperando e Ferraz também não estava esperando. O próximo prefeito, a próxima Câmara vai encontrar uma cidade que abalada, primeiramente, sentimentalmente, psicologicamente, uma cidade vulnerável nesse sentido. E assim, Fernando, quando nós estamos vulneráveis, quando uma pessoa dentro do nosso lar, quando um filho nosso está vulnerável por algum assunto, está abatido por algum assunto, o melhor remédio é o bom trato, é o carinho. O melhor remédio é você sentar com ele ou com ela e falar que vai melhorar, falar que aquele problema que vai passar, que está passando, não é para sempre. A cidade não é diferente, né? As pessoas, né, que vão administrar essa cidade precisam gostar de gente, precisa ter sensibilidade para entender que vai pegar uma cidade emocionalmente abatida, abalada, estruturas, muitas famílias em Ferraz perderam entes queridos por conta da Covid. A gente liga a televisão hoje, a gente vê mortes e mortes acontecendo diariamente. Então, o prefeito ele vai ter que cuidar não só da parte financeira, que ele vai pegar uma cidade muito mais interessante, como eu disse, do que o Zé Biruta pegou. Mas ele vai ter que ter a sensibilidade de usar o dinheiro da maneira correta. Eu acho que o que faltou do Zé foi essa sensibilidade de destinar o dinheiro da maneira correta para a cidade. Ele não roubou, não teve escândalo, isso daí foi um desafio, é um privilégio para Ferraz de Vasconcelos, saber que nós passamos aí quase 4 anos sem a nossa cara ser estampada nos jornais aí da vida, em rede nacional, prefeito, preso, essas coisas, graças a Deus nós não passamos. Então, o próximo prefeito, ele vai, nesse lado econômico, pegar uma cidade estruturada financeiramente. Mas, volto a dizer, por conta desse novo normal que nós vamos enfrentar, o prefeito precisa ter sentimento, ele precisa gostar de gente, ele precisa andar na periferia, ele precisa andar nos bairros, ele precisa andar na onde precisa ser andado para que ele possa destinar o dinheiro da maneira correta, porque senão, Fernando, infelizmente, vai se passar mais 3, mais 4 anos e a cidade, independente do prefeito, vai continuar sofrendo. Agora vamos falar do Jair na parte pessoal, na parte saúde do Jairzinho, né? Tá certo. Que teve
fui infectado com a Covid-19, né, com a doença avastadora que estamos enfrentando nesse momento. Qual foi os sintomas que você sentiu? Você está melhor? Você pode já estar saindo para as ruas? Você vai levar quanto tempo para poder ir para a TV cenário? As perguntas que não querem calar. Como está já aí hoje? Fernando, eu, graças a Deus, não só eu quanto a minha esposa, que nós dois fomos testados positivo, né, para esse mal que tem assolado o mundo, nós estamos bem. Eu estou um pouco melhor que a minha esposa, eu estou assintomático. A única coisa que eu senti no início, foi por isso que eu fui até o hospital de campanha, era uma dorzinha na garganta e um pouco de desconforto alimentar. Assim, eu estava com o estômago um pouco ruim, né? E aí eu fui lá por desencargo de consciência. E por que eles já me fizeram o exame rápido, se é que eles fazem isso só quando a pessoa está com sintomas? É bom explicar isso. Eu, por 2 vezes, Fernando, para quem me conhece, eu tive problemas muito graves respiratórios. Há 14 anos atrás, praticamente, eu fiquei em coma, 10 dias, fiquei muito mal, quase morri. E há 3 anos atrás, a mesma coisa. Por 2 vezes, o problema foi uma bactéria no meu pulmão. Quando eu cheguei no hospital, o médico olhou e falou assim, eu vou fazer aquele outro exame, aquele do cotonete, que demora 10 dias. Aí eu expliquei para ele do caso, né, passado que eu tive. E ele achou por bem fazer o rápido, então. Porque se porventura eu tivesse com a Covid, que veio confirmar depois, eu já iria fazer o tratamento. E foi isso que aconteceu. Eles fizeram o exame rápido, constou positivo, já passou o coquetel de remédios, já fazem... Hoje está fazendo 11 dias, né? 11 dias. Na terça-feira é o prazo de 14 dias que vai bater com o afastamento. Né? Na quarta-feira eu volto ao hospital de campanha, vou refazer os exames e, dando negativo, que eu acredito que vai dar para poder, por contágio, eu volto a trabalhar. Então a expectativa é que até o final da semana que vem eu estou de volta aí, o Grupo Cenário de Comunicação. Bom, iremos encerrar essa entrevista. Quero te agradecer por abrir a sua casa para poder estar nos recebendo, para poder trazer mais informações para a cidade. Pessoal, quero deixar só 2 coisas aqui antes da gente encerrar. É o seguinte, Fernando Santana, do canal Amor Espera Tudo é uma coisa, Fernando Santana, pessoal, é outra. Estão me atacando porque eu estou apoiando um pré-candidato no meu pessoal. Não vamos misturar o meu pessoal com o repórter. O repórter, Fernando, está aqui para trazer informação. O Fernando pessoal é outra coisa. Então não vamos misturar a minha vida particular com a minha vida profissional, né? Outra coisa, eu quero pedir para aqueles que forem, né, que veem meu trabalho que eu faço, ação na cidade, de doação, né, para pessoas com deficiência que necessitam de fralda e sonda, que só entre em contato comigo se for para coisa relacionada a isso, que for realmente doar. Agora, se for para ficar, eu vou fazer uma ação e não poder ajudar, acaba que você não está ajudando a ação. E você está prejudicando que a ação ocorra, né? Porque, querendo ou não, a gente fica esperando e não acontece. Jair, mais uma vez quero te agradecer, tá? Por abrir a sua casa para estar nos recebendo. Pessoal, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal do Amor Espera Tudo no YouTube. Um forte abraço a todos, ficam todos com Deus. Até a próxima live, que será na sexta-feira,
com a Priscila Gambale, que iremos trazer também outras novidades quentíssimas para vocês, para que vocês fiquem sabendo quem é os pré-candidatos. Fui!